E meus amigos, eu cansei aqui de falar para vocês, estava gritando, esperneando, fazendo vídeo atrás de vídeo, que a coisa estava muito estranha. O mercado é sempre o extremo. Só que quando ele é o extremo tanto positivamente como negativamente. Então, quando os fundos imobiliários começam a desabar por um problema macroeconômico e não interno dentro dele, tudo começa a desabar e desaba ao extremo. Então, quando era para ele cair cerca de 1 ou 2%, não, ele vai cair o quê? 5, 6, 10, 15, 20%. E não necessariamente isso representaria uma queda justa em relação ao fundo. E o que acontece? O pouco tempo depois, o fundo começa a se recuperar. E adivinha o que está acontecendo com o VGHF11? Subindo mais de 3% somente hoje. Então é uma coisa simplesmente inacreditável. Mas antes de a gente continuar com esse vídeo, eu já vou convidando a vocês. Comentem aqui quantas cotas que vocês têm do VGHF11 e o seu preço médio. Porque hoje você vai ver quando que ele vai começar a subir e se está acabando a promoção para a gente acumular o máximo de cotas possíveis do VGHF11. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Toda queda tem fim. Uma hora as coisas começam a subir e adivinha, quem ficou olhando ali ou quem ficou com medo acaba perdendo essa oportunidade. Agora, vamos lá. Quanto que tá custando ele hoje? Caramba, velho, o negócio aqui não para de subir, bicho. Hoje está custando cerca de 7,50. Então, olha só na última semana. Só na última semana ele subiu mais de 10%. E no último mês ele ainda assim continuou com uma queda de 5,18% no mês. Cara, qual que é o grande ponto aqui? Qual que é a grande lição, tá? Que a gente tem que entender e tirar aqui do VGHF11, tá? Porque não tem como a gente voltar no futuro, só que a gente tem que como aprender com as lições do hoje para que no futuro a gente não cometa. O que acontece? Cara, o VGHF11 começou a cair e simplesmente não parava mais. Ele chegou a ser negociado aqui na casa de 6,61. Só que eu cheguei a ver ele no Home Broker, que nesse mesmo dia que eu estava acompanhando, ele sendo negociado na casa de 6,50 por cota. Meus amigos, 6,50 por cota é extremamente baixo, principalmente para o VGHF11, onde ele não está com um problema interno em si dentro do fundo. E sim ele está caindo por conta do cenário macro, por conta que a economia do Brasil está uma merda. Então adivinha, toda vez que o mercado joga um ativo extremamente para baixo, até mesmo mais do que ele não deveria cair, não sei se deu para entender, mas tipo assim, ó, ele não tinha que ter caído tudo isso daqui em um único mês. Cara, já teve aumento da Selic, já precificou, aumento da Selic é de 1 ou 2%, não teria que influenciar nisso daqui, olha, de mais de 20% de queda do fundo, porque o fundo não está com tanto problema assim. O fundo está continuando pagando seus dividendos. Então a gente sabe que esse cenário prejudica os fundos imobiliários, mas não ao ponto de cair de mais de. Deixa eu ver aqui, ó. Mais de 30%. Então adivinha, caiu muito e agora está se recuperando muito. Então essa é a primeira lição que a gente tem que entender. Nunca comprar com o nosso aporte mensal tudo de uma única vez no mês, sempre de preferência estar comprando ali várias vezes durante o mês, se a gente tiver dinheiro, é claro, e não se apavorar, porque uma hora ou outra, quando o fundo não tem problema, ele vai se recuperar. Tanto que a gente já está vendo aqui, olha, no último mês ele começando a se recuperar, tá? Principalmente daquela queda gigantesca que ele teve. Agora, outro ponto que a gente tem que se atentar. Por que ele começou a cair aqui, ó, desabar desesperadamente? Por conta do aumento da Selic e não de um problema interno dentro do fundo. A gente sabe que toda vez que aumenta a Selic prejudica o fundo, só que não ao ponto de cair mais 20%. Cara, simplesmente se você compra ele custando ali 6,50 por cota e a gente olha os seus dividendos, e a gente olha os seus dividendos aqui que ele está pagando cerca de mais de 9 centavos por cota, tá? Cara, isso daqui vai subir muito os seus dividendos. Então a gente vai ficar com um dividendo ali na casa de 1,5% ao mês, que é um dividendo extremamente alto. Então, quem está conseguindo comprar ele abaixo ali dos seus 6,50 ali, R$ 7, quando ele voltar a subir, ele vai continuar pagando os dividendos aqui na casa de 9 a 10 centavos, que nem a gente está vendo. Só que o seu dividendo yield on cost, que é o dividendo sobre o valor que você pagou da cota, vai ser extremamente alto. Então, essas são as oportunidades da queda. Quem compra quando o mercado está em queda, acaba lucrando muito com isso. Agora, qual que é o outro ponto de atenção que a gente tem que tomar cuidado aqui em cima do VGHF11? Que é do quê? Nessa época aqui, ó, tá vendo esses dividendos aqui que tá super alto aqui, esse dividendo yield dele em porcentagem? Que ele tava pagando aqui, ó, cerca de 1,5, quase 2% de dividendo. Ele nessa época aqui, tá? Nessa época aqui é diferente da época de hoje. O VGHF11, ele tem uma estratégia do quê? Que é investir prioritariamente em CRIs e a sua estratégia secundária é investir em outros fundos imobiliários, podendo até mesmo investir em ações.
Ele basicamente investe nesses outros fundos e ações buscando um lucro mais a curto prazo ali. Ele fez isso no passado e que a gente consegue ver que deu muito certo, porque pagando quase 2% de dividendo yield, isso aqui é simplesmente absurdo. Só que isso também começa a ser uma coisa ruim, porque quando o VGHF11 começou a pagar esse tipo de dividendo, o que aconteceu? Ele pegou, colocou quase que 50% aqui, né, do seu patrimônio líquido ali total em outros fundos imobiliários. Então, isso joga muito dividendo do VGHF11 para a média. Então, ele não vai ser mais aquele cara que vai voltar a pagar os seus altos dividendos. Só que ele nunca vai ser o cara que vai pagar o menor dividendo possível por conta disso. Agora, isso daqui a gente já entendeu essa parte aqui de quase 42%, né, que é metade do fundo. Só que tem um outro detalhe, que é do que? Ele também tem cerca de 41% dos seus FIIs atrelado ao CDI, que é a sua maior porcentagem. E toda vez que tem aumento da Selic, é muito bom para essa parte do fundo, porque ele vai ganhar mais dinheiro. E se ele ganha mais dinheiro, ele distribui mais dividendo. Então, é basicamente isso que está acontecendo com o VGHF11. Ele está distribuindo dividendo mediano, por conta que a maior parte do fundo dele está atrelado nisso daqui. Só que ele também tem um pouquinho atrelado ao CDI. Então, se o CDI começar a subir muito, disparar muito, ele ainda assim vai conseguir manter os seus dividendos na média, por conta dessa parte que está atrelado ao CDI. Só que agora é a grande pergunta. Está começando a acabar a promoção ali em relação ao VGHF11? Aí não tem como a gente descobrir o futuro. Só que os especialistas ali, os analistas, já estão começando a falar de um próximo aumento na Selic. E cara, toda vez que tem aumento na Selic, a gente já sabe que os fundos imobiliários no geral caem. Então, provavelmente na próxima reunião do Compom, no ano que vem, o VGHF11 comece a cair. Principalmente ali naquela primeira semana, ali uma semana depois. E depois aí provavelmente vai voltar ao seu preço. Só que, como o VGHF11 a gente já viu que ele caiu demais, pode ser que ele nem seja mesmo afetado ali por conta dessa queda. Então é um ponto de atenção. Ele não vai começar a decolar o seu preço, subir muito, só que ele tende a manter o seu preço estável, principalmente nos valores de hoje. Então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima, meus amigos.